Hoje o tema da mensagem é poder da palavra. As palavras têm poder, vocês sabiam, meus irmãos? E é engraçado que nós carregamos aqui, quando viemos a este culto, ou a Bíblia física ou a Bíblia em forma digital, seja num tablet, no smartphone ou no computador. E é engraçado que as palavras contidas aqui são palavras muito poderosas. Essas palavras aqui têm vida. Diferente de outros livros que talvez nós podemos encontrar ali alguma ajuda, algum conselho. Livros que vamos crescer naturalmente. Aqui nós podemos aprender as duas coisas, como andar no Espírito e juntamente com isso caminhar aqui na nossa carne, como viver uma vida boa que agrada a Deus. Com esse entendimento de palavras, as nossas palavras têm poder para curar e poder para ferir. Que engraçado isso, né? A palavra do ser humano tem esta característica. O ser humano consegue curar e consegue ferir através daquilo que fala. Mas nessa noite, eu espero que cada um de vocês, assim como eu, possamos sair daqui dizendo: Deus, que a minha boca seja uma boca para curar pessoas, amém? Porque isso é o desejo de Deus. E a gente não pode usar de qualquer forma. A gente sempre faz uma comparação entre a pessoa justa e a pessoa ímpia, como se ela se distinguisse em muitas coisas. Mas de acordo com a palavra de Deus, não é só no caráter da pessoa ou em suas atitudes, mas também na forma de falar. Temos a compreensão disso, que pela forma de falar a gente vai diferenciar uma pessoa justa e uma pessoa injusta, uma pessoa ímpia e uma pessoa que foi salva. Por quê? Porque a partir do momento que eu e você recebemos a Deus no nosso coração, o nosso linguajar e o modo em que nós expressamos as nossas palavras e também a maneira como a gente joga palavras para outras pessoas tem que ser diferente, porque nós aprendemos isso na palavra de Deus. E nessa noite eu quero ler alguns versículos com vocês para nós começarmos a ter entendimento do que a palavra de Deus fala sobre o falar. Eu quero falar lá em Provérbios capítulo 10. A gente vai ler diversos versículos seguidos de Provérbios. E se tu tiver uma caneta e um papel, tu anote os Provérbios capítulo 10, versículo 11. A palavra de Deus vai falar: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Tu nota essa expressão aqui em Provérbios de manancial de vida. A Bíblia é cheia de figuras, e uma das figuras que a Bíblia usa é sobre este manancial. Toda vez que eu e você formos ler sobre manancial de vida, você pode literalmente entender que é algo que traz vida. E um manancial somente não traz vida, como ele flui coisas boas. E é interessante entender na palavra de Deus que, assim como a gente acabou de ler, que da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam. Eu começo a te perguntar nessa noite, meus irmãos, das nossas palavras, será que nós podemos chegar a uma conclusão que palavras que soltamos durante o nosso dia são palavras que vivificam aqueles a quem escutam elas? E eu quero aqui começar a quebrar talvez um pensamento que pode ser totalmente errado, que alguns podem ter, mas essas palavras que vivificam talvez esteja falando somente dos pastores. Eu acabei de falar aqui sobre o programa de rádio. Talvez essas palavras são somente para quem faz um programa de rádio, para quem tem um dom ali de falar de uma forma missionária. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É papel meu e papel teu em Cristo Jesus nós utilizarmos aquilo que Ele colocou dentro de nós, da forma que as pessoas que ouvem aquilo que nós falamos possam ser vivificadas por isso. Eu creio no meu coração que assim como eu leio a palavra de Deus e como ela enche o meu coração, quando eu falo para alguma pessoa algo que está aqui dentro, ou algo que Jesus Cristo me ensinou, esta pessoa no mesmo momento começa a ser vivificada. Tu nota que muitas pessoas entram talvez dentro da igreja procurando o seu milagre, mas sabia que o milagre muitas vezes está no falar e no expressar palavras, porque palavras, como nós estamos lendo nessa noite, têm poder para trazer vida.
Eu não quero dar muita ênfase para a palavra que traz morte, porque disto o inimigo se encarrega, mas nós como povo de Deus temos que ter a consciência de que essas palavras que traz vida, Jesus Cristo trouxe vida para nós e nós podemos utilizar a ela. Então tu nota que aí fala da boca do ímpio vai fluir a violência. Então, de acordo com esse texto, uma violência às vezes não se trata só de algo físico, mas algo verbal. E quantas vezes o ser humano tem usado a sua boca de uma forma errada? Nessa noite a gente começa a entender que temos que usar a nossa palavra, aquilo que nós expressamos de uma forma correta. Se você correr para capítulo 12, versículo 18... Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Olha só o que nós entendemos na palavra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia precisam de cura. Aí tu lê na palavra do Senhor Jesus que palavras de sábios são como remédio. Qual a sabedoria que nós procuramos entender nesses dias? A sabedoria humana ou a sabedoria lá de cima? Quando eu começo a ter entendimento que a palavra de Deus vem com uma sabedoria lá do alto, eu começo a compreender que esta palavra bem utilizada pode curar e salvar vidas. Tu tem noção do que esse texto está falando? Se por um lado diz que palavras precipitadas são como ponta de espada, o que a ponta de espada faz? Se eu só encostar uma ponta de uma espada aqui no meu corpo, eu vou sentir uma leve dor. Mas a quantia que eu vou empurrando ela, aquilo pode me cortar, me ferir ou até me matar. É por isso que eu e você temos que notar e ter cuidado com a forma que a gente fala. Porque a palavra sim produz vida ou morte, dependendo da maneira ou do conteúdo que a gente absorve e depois solta. Eu tenho aprendido mais do que nunca que a palavra de Deus deve ser sim, digamos assim, a comida que eu e você comemos espiritualmente, para que então aqui na terra eu e você possamos ter esta capacidade de, abençoados pelo Senhor Jesus, de pegar uma pessoa na nossa volta e dizer: vem cá, eu quero te falar algumas palavras. Você sabe quão bonito é quando uma pessoa está precisando de ajuda e você pode trazer uma palavra dessa, palavra sábia que é remédio para a vida de uma pessoa. Quantas pessoas nos dias de hoje talvez precisam escutar uma boa palavra, meus irmãos? E é engraçado que o ser humano tem o costume de dar ênfase para as coisas que são distantes. Como assim? O ser humano sempre olha aquilo que está longe para dizer: olha só que legal. Então o ser humano nos dias de hoje compra cursos, vai até homens e mulheres que dizem a maneira que tem que falar, sabe, para se portar bem, mas se esquecem que na palavra de Deus há um nível e um conteúdo, há um manancial de coisas que eu e você podemos absorver, para então começarmos a curar vidas de pessoas ao nosso redor, aqueles que precisam desta palavra. Se eu for um pouquinho mais para frente, no Provérbios 18, versículo 21... A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A gente precisa ter cuidado com a forma que a gente fala, sabe, com a maneira errada muitas vezes de falar, traz prejuízo. Mas quando eu e você entendemos que a palavra de Deus nos orienta, quando eu e você mudamos o nosso pensamento, mudamos a nossa maneira de pensar e entendemos, a gente começa a colher frutos. Quantas vezes será eu e você já não oramos para que alguma coisa acontecesse na nossa vida? Quantas vezes eu e você temos chorado talvez por pessoas que gostaríamos que estivesse aqui dentro da igreja, junto conosco? Quantas vezes eu e você talvez já baixamos o nosso joelho dizendo: Deus, faz alguma coisa nesta área. Mas um entendimento que eu quero trazer hoje para a igreja é que a palavra bem colocada, a palavra quando sai orientada por Deus, ela tem um poder incrível e enorme aqui nesta terra.
porque ela vai agir no mundo espiritual, e aqui embaixo na terra nós vamos começar a entender que ela trabalha para o bem daqueles que a bem utilizam dela. Quando diz aqui o que bem utiliza, come do seu fruto, tu vai entender que comer desse fruto, sabe, quando a gente começa a falar coisas boas, as coisas vão começar a acontecer, o mundo espiritual começa a se voltar, e a gente começa a colher bons frutos daquilo que a gente fala. Aí tu fala, mas pastor, olha só que engraçado isso, né? Todas essas coisas somente pelo falar. Eu acho que o nosso grande problema nesses dias é olhar muito para um lado só e ver que Deus nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. Então Deus não pede somente santidade nossa, Deus não pede que eu e você tenhamos um coração manso e humilde, mas tu vai ver que uma das coisas que Deus também pede é que eu e você saibamos como colocar e como utilizar as palavras de Deus. Eu acho tão bonito, eu vou voltar um pouquinho para trás, Provérbios 13, 2 e 3, olha só. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Tem uma outra versão aqui que diz arruína a si mesmo, é isso, essa mesa que eu tenho. Aí eu comecei a pensar quantas pessoas arruinadas. E a gente pensa às vezes que uma ruína na vida se dá por alguma coisa muito estranha espiritualmente. Mas o inimigo trabalhou demais na vida da pessoa. Aquilo é um encosto, pastor. Ela está daquele jeito lá. Tu vê que uma pequena coisa pode arruinar a vida. Do fruto da boca cada um come o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia sua palavra conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. São conselhos que a gente vai olhando em Provérbios e começa a entender que a palavra tem um peso muito grande. E eu comecei a ler e entender, as escrituras começam a falar para nós sobre esse tipo de palavra. Tem mais versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios 17 e 27. Eu estou lendo um monte de versículos em sequência para nós termos entendimento daquilo que diz na palavra de Deus sobre o falar. Provérbios 17 e 27. Olha só, quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Tu vê só que engraçado, a palavra de Deus também ensina que muitas vezes o ficar quieto é uma coisa boa. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Sabe que nós temos ensinado nesses dias a palavra do Senhor, mas o mundo ensina completamente errado. E quando eu li este versículo, eu comecei a pensar na cultura que nos é ensinada, que eu e você precisamos agir e tomar decisões e fazer as coisas rapidamente, sem muito esperar, e que a gente sempre precisa dar uma resposta. Para tudo eu e você precisamos estar pronto para dar uma resposta. Mas será mesmo que assim, quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra vai me ensinar que às vezes uma pessoa quieta e serena consegue colher bons frutos pelo seu modo quietinho de ficar? Pastor, mas o que você está tentando dizer com isso? Quando eu começo a olhar e entender que a palavra de Deus, quando eu falo palavra de Deus, a Bíblia em si, ela ensina aquilo que eu e você devemos atentar para a nossa vida. E aí a gente começa a ler provérbios, e os provérbios começam a nos orientar que essas palavras têm este poder para trazer vida, que a palavra tem que ser cuidada com a forma que eu e você colocamos. Por que vocês acham, meus irmãos, que o inimigo faz de tudo para que o homem, no geral, peque no seu falar, peque nas suas palavras? Porque ele sabe muito bem que quando eu e você entendemos este preceito aqui, a gente começa a colher frutos na nossa vida. Às vezes, por um simples modo de trocar a mente humana e colocar a mente de Deus, e entender que
Deus deseja que eu utilize as palavras, mas não as minhas palavras, mas as palavras dele. Essas vão trazer vida para mim? Como assim vão trazer vida para mim? Eu me lembrei de um texto em que um profeta foi orientado a utilizar de palavras para trazer vida àquilo que não existia, e você talvez já leu sobre isso. Ezequiel, você pode abrir no capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Eu quero que você note um detalhe nesse texto. Ezequiel no capítulo 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Senhor Deus, tu o sabes, respondeu. Então Ele me disse: profetize sobre os ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em você o Espírito e vocês viverão. Porei tendão sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em você o meu Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho nos ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Olhei e eis que apareciam tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, que sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como Ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles vieram e se puseram em pé, formaram um exército enorme. Então Ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: ossos, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu estabeleci na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e cumprirei, diz o Senhor. Vocês notaram que, assim como a gente leu algumas coisas que dizem respeito sobre o modo de falar que repercute humanamente aqui, quando eu e você somos orientados e acatamos aquilo que o Senhor Jesus nos pede, esta palavra proferida, orientada pelo Senhor Jesus, produz vida onde não há vida. Aqui obviamente o Senhor Jesus fez com que Ezequiel enxergasse o poder que estava vindo sobre aqueles ossos não era dele. Num primeiro momento ele profetizou, aquilo houve carne, se fechou tendões, mas vocês notem que ali não havia vida ainda. Então o Senhor Jesus disse: agora eu vou soprar o Espírito. E aí o Espírito entrou e de fato houve vida. Sabe o que me fez pensar? Que o poder das palavras vindas do Senhor Jesus, quando eu e você abrimos a nossa boca e nós expressamos o que o Senhor manda sobre essa palavra de Deus,
Não importa se é só osso, não importa se tem doença, não importa se ali é uma enfermidade, não importa se eu entrei A ou se eu entrei B, mas quando eu recebo uma ordenança do Senhor Jesus, quando eu acato a palavra dEle e sobre a palavra dEle eu libero uma palavra humana aqui na terra, coisas começam a acontecer. É por isso que eu mais uma vez falo que o inimigo se atenta tanto em fazer com que eu e você não nos liguemos no poder que as palavras têm. Só que existe dois pesos de palavra, igreja. Existe um peso de uma palavra meramente humana. A palavra meramente humana pode trazer morte, sim, porque eu e você podemos falar da boca para fora, entristecer corações, machucar vidas. Por exemplo, quantos relacionamentos acabam? E quando eu digo relacionamentos, eu não falo só de marido, mulher, filhos, pais. Eu falo relacionamentos de igreja, relacionamentos da sociedade. Quantas coisas ruins acontecem quando o homem larga a sua palavra natural. E quando uma palavra natural sai, muitas vezes ela sai cheia de rancor. Vocês não notaram o que Provérbios todo ali, em vários versículos falam, mas quando eu e você conseguimos falar uma palavra direcionada do coração de Deus, esta palavra vem e traz vida onde não havia vida. Você tem noção que nessa noite você pode olhar para alguém, você pode olhar para a tua família e orientado pelo Senhor Jesus, você apontar e falar, aqui só tem ossos, mas em nome de Jesus haverá vida. Quando uma igreja ora, quando uma igreja fala aquilo que Deus manda falar, começa a haver vida naquele local. Quando eu digo o poder das palavras, não é o poder da minha palavra, com certeza você pode ter certeza que não é. Então nessa noite você tem que ter essa certeza no teu coração, de dizer, Jesus, me ensina a ser prudente no falar. Me ensina a pela fé no teu Filho Jesus, a começar a profetizar onde não há vida. A começar a largar palavras. Eu quero que nessa noite eu e você possamos erguer as nossas mãos e falar para a saúde, para o lar, para a sociedade, para finanças. Liberar nessa noite uma palavra de fé. Eu creio que a igreja tem sim essa capacidade no nome do Senhor Jesus. Quando eu entro no ambiente e vejo um ambiente baixo, o mínimo que eu posso fazer conhecendo a palavra de Deus é olhar para aquele ambiente e falar, em nome de Jesus eu profetizo sobre esse ambiente vida. Por isso eu quero falar para você, se entrou alguém aqui nessa noite cansado e abatido, em nome de Jesus, tu vai sair aqui com vida em Jesus. Pela fé, eu creio nisso. Vocês têm que notar isso, como é importante, como a gente pode causar vida no modo de falar ou não. Vocês notam quão importantes são essas coisas, e eu vou voltar para Provérbios, porque tu vai entender então que há consequências no falar sim, na forma de falar. Com a maneira que a gente fala. Provérbios no capítulo 15, no versículo 1. Você pode anotar aí, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu fiquei pensando, se a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, será que o Senhor Jesus não deseja nesses dias, neste mundo tão violento, que a sua igreja possa vir com uma palavra vinda do coração dele para trazer paz aos lares, paz aos cansados, paz aos aflitos? Eu não sei de vocês, mas quantas vezes vocês já tiveram esta oportunidade de chegar num ambiente, o ambiente está carregado, e alguém vir carregado quase a ponto de briga, ou já com uma briga, alguém vir com uma palavra branda, com uma palavra mansa, uma palavra de amor, dizendo, olha só, não é assim. Nós conseguimos enxergar Deus nos pequenos detalhes. Aonde surgem os maiores conflitos, as maiores guerras, senão quando o homem está com o seu coração ali cheio de emoções carregadas? E é justamente nessa hora que eu vejo que a gente tem que ter cabeça no Senhor Jesus, para entender que nesses momentos eu e você precisamos pedir paz ao Senhor Jesus, paz no nosso coração, para sabermos como dirigir uma palavra. Talvez você está falando, pastor, mas quantas pessoas deixam de
congregar, por exemplo, por uma palavra mal colocada muitas vezes. Porque não entenderam, porque não souberam escutar direito, outras pessoas não souberam falar. Eu fiquei pensando, Jesus, como pode, assim, pela tua palavra, surgir vida, brotar ali de ossos secos, se transformar em algo tão lindo, e a palavra do homem consegue destruir tudo aquilo, mas eu e você temos exemplos na palavra de Deus, de homens que aprenderam a utilizar a palavra. Tu quer ver como a palavra de Deus modifica um ambiente? Abre lá em Juízes no capítulo 8. Juízes no capítulo 8. Juízes no capítulo 8, versículo 1 e 3. Eu vou citar dois exemplos para vocês poderem visualizar aqui na palavra de Deus como uma mesma situação acontece, só que com desfechos diferentes, tudo por causa de palavra. Porque as palavras têm poder para alterar um ambiente, para trazer vida ou trazer morte. O primeiro exemplo que eu vou utilizar para vocês é o exemplo de Gideão. E aqui a gente vai entender que existia um povo, o nome desse povo era Efraimitas. Este povo era um povo muito brabo. Eles gostavam de guerrear, então eles estavam sempre ali pronto para batalha. E quando algo saía ali do controle, quando eles não gostavam de algo, eles já iam e queriam saber. Sabe aquele tipo de pessoa que vai lá e diz, vem cá, eu quero resolver agora a situação. E neste primeiro exemplo, a gente vai encontrar aqui Gideão. Juízes capítulo 8, versículo 1 a 13. Gideão lidando com este povo. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste? Não nos chamando quando fostes pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Eles xingaram ele. Ele, porém, lhe respondeu, que fiz eu agora em comparação ao que vos fizeste? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a ira se abrandou para com ele, quando falou essas palavras. Olha só, essa primeira situação, este povo brabo foram lá cobrar o cara. Foram cobrar Gideão. E aí, Gideão, por que você não nos chamou para a guerra? Gideão soube utilizar das palavras. Ele soube pegar aquela situação ali e contornar, fazer uma coisa boa. Através de palavras simples, a palavra. Ele evitou que algo ruim acontecesse. Tu quer ver um outro homem que não soube utilizar das palavras e algo ruim aconteceu? Se você ir um pouquinho para frente, daí no capítulo 12 de Juízes, no versículo 1 e 6, aí tu já vai ver Jefté, que não conseguiu ter esse entendimento que a palavra tem poder para trazer vida ou para trazer morte. A palavra branda, acalma e apazigua o ambiente. Quando uma palavra mal colocada é como ponta de espada. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafrão e Jefté, porque passaram a combater contra os amonitas e não nos chamastes para irmos contigo. A mesma situação, o povo lá brabo e aí perguntando, só que dessa vez a Jefté. Disse-lhes Jefté, eu e o meu povo tivemos grande contenta contra os amonitas quando vos chamei. Não me livraste da sua mão. Vendo que não me livraste, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subiste vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra esses de Efraim que estavam ali cobrando ele. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esse lhe dissera, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitas entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales de Jordão. E quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixa-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam,
és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dizes pois Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e degolavam nos vales de Jordão. Olha só, caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Olha só que interessante, igreja. O poder que a palavra tem para trazer vida, para acalmar uma situação, ou para gerar 42.000 mortos. Aí nessa mesma situação, este rapaz aqui, Jefté, ele não soube fazer como o Gideão ali, acalmar, e aí ele quis se justificar. Não, olha só, eu tentei lutar, vocês não foram comigo, agora vamos para a guerra. Moral da história, um monte de morto. Mas pastor, e o que isso significa para os nossos dias? Eu te pergunto, meus irmãos, será que eu e você não temos que notar que as palavras do nosso dia a dia, juntamente com este ângulo da palavra que a gente tem recebido do Senhor Jesus, tem um poder enorme para alterar situações, para mudar modelos que estão pré-estabelecidos aqui nessa terra, onde a terra diz que é olho por olho e dente por dente. Só que eu olho para a palavra de Deus e vejo um Jesus manso, um Jesus humilde, que andou entre os homens. A única vez que eu vi Jesus brabo foi quando ele entrou no templo, ergueu tudo para cima e diz, olha só, vocês estão fazendo aqui da casa do meu pai uma coisa errada. Mas tirando isso, Jesus Cristo foi um homem, 100% homem, completamente tranquilo, levando a palavra de Deus, salvando todo aquele que precisava, curando todo aquele que precisava com a sua palavra. Eu mais uma vez te pergunto neste dia, será que o que você veio buscar nessa noite, nós não conseguimos entender segundo a palavra de Deus, que podemos resolver entendendo que aquilo que recebemos do Senhor, nós podemos falar com a nossa boca, e através da nossa boca nós podemos acalmar situações, nós podemos curar pessoas, nós podemos trazer paz, nós podemos trazer no nome de Jesus vida, àqueles que talvez ainda não estão desse jeito. Eu vejo muitas pessoas às vezes aflitas, pastor, não sabe como é que está lá em casa, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. De uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, a palavra do Senhor nos orienta. Se eu e você utilizarmos daquilo que está aqui escrito, utilizarmos das promessas do Senhor Jesus, toda a orientação que Ele nos passa, nós retermos isso. Quando retemos isso, nós passamos através de atitudes, e essa atitude vai refletir num falar manso, num falar humilde. Eu tenho certeza, e eu declaro mais uma vez nessa noite, que cadeias caem quando eu e você utilizamos da palavra do Senhor Jesus. O inimigo não pode resistir, porque tudo que o inimigo tenta fazer é criar uma confusão. Tu nota nesses dois exemplos simples. E nos dias de hoje, quantas vezes você acha que uma briga acontece, uma coisa assim, olha, está ali prestes para explodir. Aí está eu e você ali no meio. Através de uma atitude, eu e você podemos salvar aquela situação, trazer paz, trazer vida, e as pessoas podem olhar e dizer, meu Deus do céu, aqui o Senhor esteve agindo. Às vezes a gente acha que precisa acontecer algo muito grande, sobrenatural dos céus. Precisa um pastor vir aqui, impor as minhas mãos sobre a minha cabeça, me ungir, eu preciso rodopiar. Não, meus irmãos, simplesmente pelo utilizar bem a palavra. Quando a palavra sai da nossa boca, orientada pelo Senhor Jesus, o maligno não resiste. Não há cilada que possa ficar de pé quando eu e você aprendemos a utilizar bem as nossas palavras. Como é que o inimigo trabalha tentando colocar dia após dia ali situações? Como é que você acha que ele nota quando eu e você não conseguimos, sabe? Mas eu sou estourado, pastor, o senhor não sabe, eu não sei abrir. Meus irmãos, através, como a gente leu lá em Provérbios, às vezes não é necessário falar uma palavra, apenas serenidade no coração. Pelo muito falar, às vezes a gente peca e acaba não conseguindo extrair aquilo que nós tanto desejamos. Porque a gente tem uma ânsia de falar, uma ânsia de colocar. Mas quando eu e você corremos aos pés de Cristo, Ele nos ensina e nos orienta. E aí sim, com a orientação do Senhor Jesus, eu e você saímos e falamos, eu e você profetizamos, eu e você olhamos para aquela situação e diga, agora eu estou falando, mas não por mim. Eu falo pela orientação do Senhor Jesus, que aqui há de ter vida. Eu não sei você nessa noite, meus irmãos, mas quando eu comecei a ler algumas palavras que diziam sobre as consequências, sobre os frutos de uma boa palavra,
O que nós fazemos todo culto, o pastor Maurício, eu e porventura outro pastor quando vem pregar aqui? Se não abrirmos a nossa boca e falarmos destas palavras, a palavra de Deus é vida. Quando tu fala da palavra de Deus, tu jorra de dentro para fora algo que não é teu, algo que vem do alto, algo que vem de Deus, e isto começa a tocar corações. Eu creio que o nome do Senhor Jesus é poderoso, só que eu e você temos participação, como eu tenho costume de falar nisso, e uma das participações é utilizar o nosso falar para o agrado dEle. Por isso nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar. Você talvez já tenha na tua cabeça milhares de coisas que tu gostaria que acontecesse, situações familiares, coisas impossíveis, coisas trancadas. E se eu te falar que se nessa noite tu erguer as tuas mãos e tu começar a clamar para Deus e falar: Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, assim como um dia Ezequiel ouviu da tua boca para que fizesse algo por orientação tua, e o Senhor ali trouxe vida, o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. Eu nessa noite eu faço com base na tua palavra, começo a orar por familiares, começo a orar pela minha saúde, começo a orar pela minha finança, e a minha palavra nessa noite não é uma palavra que vem de humana para trazer destruição, é uma palavra que vem por orientação tua, sobre a tua palavra, e sobre a tua palavra eu quero vida. Vida sobre essas coisas, meus irmãos, vida. Nós não podemos ficar acuados no nosso ambiente esperando que as coisas aconteçam, mas pelo contrário, nós precisamos abrir a boca. Sabe o que muitos ensinam lá fora no coach? O coach diz que nós temos que pensar, nós temos que, sabe, olha só, tu é aquilo que tu come, né? Afinal, aquilo que tu pensa vai se materializar. Mas na verdade isto vem de um preceito bíblico. Tudo aquilo que tu botar na tua cabeça e tu começar a dizer demais, acaba por acaso acontecendo. Quantas crianças nascem e crescem muitas vezes, e aí as pessoas olham: mas o que tem com aquela criança? A criança não desenvolve, fruto de uma palavra dita pelos pais, dizendo: essa criança não vai ser nada, isso não é nada. Quantas vezes a gente vê o ser humano dizendo: isso é praga, praga, o inimigo trabalhando. Aí depois cresce e a gente não sabe, aí o diabo fica com as costas lá, aqui ó. Mas ele se aposta das palavras. Mas nessa noite, deixa eu falar para vocês, nós viemos aqui nessa noite para dizer: Deus, toda a palavra dita por mim até hoje, que não foi do teu agrado, quebra nessa noite. Toda a maldição, tudo aquilo que não vem de ti. Mas nessa noite eu estou aqui para abrir a boca. Assim como eu abro a minha boca para te adorar, eu abro a minha boca nessa noite para dizer: Jesus Cristo, a palavra que tu colocou em mim é poderosa. E eu agora coloco todas essas situações que eu vim aqui buscar, para que ela se resolva através da palavra.